Glória a Deus. Vai adorando. E maravilha! 16 horas e 6 minutos. Vocês estão ouvindo aí essa bela voz dessa menina linda de Jesus, a nossa querida cantora Jaiane Costa. Deus está te sustentando. Deus está me sustentando, com certeza, porque se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui. Você não estaria aí e nem a cantora Jaiane Costa estaria cantando bonito assim, não é? Verdade, é só a mão do Senhor. Então, nesse momento, com muita alegria, hoje, nessa data abençoada, 29 de maio de 2026, 16 horas e 7 minutos, estamos aqui com muita alegria mesmo, tá? Um prazer enorme estar recebendo essa menina linda do Senhor Jesus, a nossa querida cantora Jaiane Costa. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, amada? A paz do Senhor, tudo bem, pela graça de Deus. Ô, Glória, olha a voz da menina, gente. É a voz linda, abençoada. Que prazer, querida, estar recebendo você aqui no nosso programa, falando de Jesus, uma história de amor. Em primeiro lugar, louvamos a Deus pela sua vida e por esse lindo ministério de louvor que Ele te concedeu. Gratidão por você ter abraçado aqui o projeto Mãos Unidas. Que Papai do Céu continue te abençoando grandemente. Querida, de onde você está nos abençoando? De Capitão Andrade, sou de Capitão Andrade, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Oh, que maravilha! Oh, Minas Gerais! Maravilha, nossa terra, nosso estado abençoado. Um abraço aí para todos de Capitão Andrade, é isso mesmo? Isso, Capitão Andrade. Capitão Andrade. Quais são as cidades circunvizinhas, querida? Governador Valadares é a cidade mais conhecida aqui na região, né? Oh, pertinho daqui, quase, né? Quer dizer, tem alguns quilômetros, sim, da corda. Alguns bons quilômetros. Nós temos uma grande audiência aí na nossa querida Governador Valadares. Um abraço aí, aproveitando para Lorena Souto, compositor Maciel, cantor abençoado, enfermeira Nábia, meu Deus, irmã Zina. Nós temos também uma audiência muito grande em Simonésia, não é isso? Caratinga. Meu Pai do céu, que bênção, graças a Deus. Querida, e como está o tempo aí em Capitão Andrade? Tá meio indefinido ainda. Assim, pelas manhãs faz um pouquinho mais de frio, à noite, na parte da tarde começa a esquentar um pouquinho, mas aos poucos o inverno lá vai chegando. Igualzinho aqui na nossa região. Aliás, nós somos Minas Gerais e da mesma região, não é isso? Maravilha, que bênção. Querida, olha, gratidão, viu? Gratidão por você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Abençoado e abençoador. Portanto, menina linda de Jesus, fique à vontade e conta para nós essa linda história de amor que a menina Jaiane tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que deu início? Nossa, é difícil assim até falar, né? Eu costumo dizer que eu não me lembro muito da minha vida sem louvor, né? Sem música. Eu, desde muito nova, as lembranças que eu tenho de infância, eu sempre gostei muito de louvar, de cantar, sempre gostei muito de música. Na minha casa, nós crescemos num ambiente assim, que tinha sempre alguma coisa tocando e nós somos influenciados por isso, né? Muito bom. E eu me lembro que na minha infância eu conhecia Jesus, né? Eu venho de uma família, como muitos, né, dos nossos irmãos em Cristo, de uma família que não conhecia o Senhor, não conhecia Jesus, e a primeira pessoa da minha família a quem o Senhor alcançou foi a vida da minha avó, né? A minha avó, ela era assim, muito dedicada ao catolicismo, e ela conheceu o evangelho e ela passou a servir ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, aqui da minha cidade. E lá em casa, todos nós, minha avó era viúva já de muitos anos, e eu sou irmã de mais 4, né? Nós somos ao todo 5 irmãos lá em casa, e eu sou a mais nova de todos, né? Então, todos nós fomos passando assim, escadinha. Minha mãe sempre designava um de nós para passar um tempo dormir com a minha avó, para ela não ficar sozinha. E
aí foi passando a fase dos meus irmãos, eles começaram a trabalhar fora, começaram a estudar, não conseguiam mais dar essa assistência para ela, e chegou a minha vez na fila, né? E Deus não tem assim, Deus não trabalha com coincidência, né? Eu creio que tudo faz parte do plano de Deus. E quando chegou a minha vez de passar a dar essa assistência para minha avó, a dormir com ela, a ficar com ela, a minha avó tinha convertido há pouco tempo. Uma vizinha dela havia evangelizado ela, havia falado de Jesus, e ela estava frequentando a igreja, participando dos trabalhos, servindo nos conjuntos. E eu lembro que eu comecei a ir para a igreja com ela, porque eu ia para a casa dela para dormir com ela, e nos dias de culto, trabalho na igreja, ela ia para a igreja e eu ia junto, né? E ali foi o meu primeiro contato com a palavra. Eu me lembro que essa irmã, né, também da Assembleia de Deus, que evangelizou a minha avó, ganhou a minha avó para Jesus. Essa irmã, ela, todas as vezes que a gente chegava do culto, isso eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, todas as vezes que a gente chegava do culto, ela me sentava num caixotinho de madeira que tinha na sala da casa da minha avó, e ela pregava para mim. Ela falava de Jesus para mim, ela me perguntava: você entendeu o que o pastor pregou? Entendeu qual foi a mensagem? E você entende que você precisa de Jesus? E ela ficava ali, né? Todo culto que a gente chegava, ela fazia aquele trabalhinho comigo, e eu não entendia, porque eu ainda era muito nova, e eu vim de uma família que não tinha contato com isso, então eu não entendia. Eu lembro de me questionar por que ela insistia tanto comigo, sabe? O que ela queria, o porquê que ela tinha aquela insistência. E eu me lembro que depois de algum tempo dela fazendo esse trabalho comigo, eu me lembro que ali na sala da casa da minha avó, sentado naquele caixotinho de madeira, eu entreguei a minha vida a Jesus pela primeira vez, né? Glória a Deus. Vendi a minha vida a Jesus, e ela levou muito a sério, ela providenciou roupas para mim na igreja. Falou: não, eu avisei o pastor e eu vou te colocar você vestidinho de um jeito que você pode subir no altar. A gente não tinha assim roupa adequada mesmo para ir à igreja. Meu Deus. Uhum. Ela me vestiu com as roupas das filhas dela, e nós fomos para a igreja naquele dia, e no final do culto ela falou: olha, pastor, a netinha da irmã Maria, a irmã Jaiane, aceitou Jesus, né? E eu queria que o senhor fizesse uma oração por ela com a igreja. O pastor me chamou lá na frente, e eu sempre fui muito vergonhosa, então eu fui assim com muita vergonha, mas fui, o pastor orou por mim, e eu ficava assim na minha mente: meu Deus, por que ela insiste tanto comigo, sabe? Eu não entendi. E eu me lembro que quando chegou a minha vez também, assim, de trabalhar fora, estudar, e eu não podia dormir com a minha avó foi morar comigo e a minha família, minha mãe, na nossa casa, porque não tinha mais ninguém para dormir com ela. E a partir dali eu lembro que eu passei um período assim sem ir à igreja, porque eu ia com a minha avó, né? A minha avó foi ficando mais debilitada, minha avó faleceu com 94 anos. Quando ela aceitou Jesus, ela já era bem avançada de idade, né? E chegou um ponto que a limitação impedia ela de participar dos cultos, mas nesse período eu parei, né? Fiquei sem frequentar a igreja, e eu me lembro que através de uma situação assim também muito interessante, uma cunhada minha, mulher do meu irmão mais velho, ela começou a frequentar a igreja batista da cidade. E ela me convidou para ir num culto com ela, e eu fui nesse culto, e eu sempre fui muito assim, de não ter muita coragem de chegar nos lugares sozinha, e eu continuei indo na igreja porque ela estava me levando, né, na companhia dela. E assim, algo diferente aconteceu na minha vida. Eu falo que ali eu tive de fato um encontro pessoal com Jesus, porque o culto, a presença de Deus, tudo aquilo me atraiu de uma forma que eu não conseguia passar assim um dia sem pensar em ir na igreja. Não conseguia. Dias de ensaio, eu me lembro de às vezes ser ensaio das irmãs, e eu ainda era pré-adolescente, né? E eu ia e ficava sentada na calçada da igreja, do lado de fora. Minha mãe não servia ao Senhor, não conhecia Jesus ainda. E eu me lembro que chegou uma época que essa minha cunhada não quis mais ir, né? Não queria mais frequentar. Ela estava, como diz, indo ocasionalmente, ela não estava querendo muito compromisso naquela época. E eu lembro que, sim, eu
fiquei tão apegada àquilo, com tanto desejo de participar, que eu não conseguia, né? E eu lembro de um dia que eu fui na casa dela e eu falei, vamos, fiquei insistindo, e ela não quis ir, não teve jeito. E eu fui voltando para minha casa triste, falei, meu Deus, queria tanto ir na casa do Senhor, mas o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de ir sozinha. E naquele dia eu tomei a decisão, falei, não, eu não vou esperar ninguém, eu vou. Não importa o horário, eu vou. E foi a primeira vez que eu fui à igreja sozinha. Cheguei, sentei, foi só sentar, o pastor estava encerrando o culto. Mas aquilo quebrou aquela barreira que eu tinha de precisar de companhia para ir, sabe? E a partir de então eu comecei a caminhar e para a glória de Deus, né? Isso eu já tinha uns 12 anos de idade. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho 34 e até hoje eu estou firme na presença do Senhor, servindo a Deus desde essa época, com alegria no meu coração. Servir a Deus é a alegria dos meus dias, né? Adorar o nome do Senhor, fazer a obra de Deus, estar na igreja, na comunhão dos irmãos, para mim é o que dá propósito, que dá sentido à minha vida, né? Eu sou muito grata a Deus por ter trabalhado, né? Feito todas as coisas cooperarem para isso, para conduzir os meus caminhos, para que eu pudesse conhecê-lo, né? Eu costumo dizer que não fui eu que encontrei Jesus, né? Jesus nunca esteve perdido, foi Jesus que me encontrou, né? Jesus, ele preparou tudo para que eu tivesse esse encontro com ele. Louvo a Deus pela vida dessa irmã que evangelizou a minha avó e posteriormente também me evangelizou. Naquela época eu ainda muito nova, né? Uma mentalidade de criança, com 9 anos eu não entendia o porquê que ela insistia comigo, e hoje eu entendo, né? Como uma serva do Senhor, madura, que faz a obra do Senhor, eu entendo que não era ela, era o Senhor usando a vida dela, né? Para que o Senhor cumprisse o propósito que ele tinha na minha vida, e eu sou muito grata a Deus por isso, né? Sou muito grata ao Senhor pela oportunidade que eu tenho de servir a ele, de estar na presença dele. Glória a Deus. Que lindo. Olha, é ou não é uma linda história de amor? Não é isso? Aquela irmã abençoada, usada pelo Espírito Santo de Deus, foi lá, conversou com aquela senhorinha, não é isso, que era sua avó, e falou de Jesus. Nós imaginamos em quantas vezes ela não falou de Jesus para sua avó, não é isso? Até que a sua avó, tocada pelo Espírito Santo de Deus, levantou as mãozinhas, aceitou, declarou Jesus, e depois veio você. O Espírito Santo é a menina. É a Jaiane. Eu quero a Jaiane chegando às nações. Vai aí, fala com ela, não é isso? Então, a gente vê que é uma linda história de amor, e como é bom que as irmãs, que os servos de Deus, homens e mulheres, os jovens, também as crianças evangelizam, convidando outra criança, não é isso, minha irmã? Tudo é a forma do Espírito Santo de Deus trabalhar na vida de alguém, por alguém, não é isso? Então, como é importante as pessoas convidarem as pessoas para fazer reuniões de oração, não é isso? Cantar louvores, cantarem canções, enfim, seja na congregação, seja em casas, seja nas escolas, seja nos sítios, e é muito bom. E seria hoje está muito difícil, né, minha irmã? A gente não vai entrar nesse assunto, devido aos tempos que nós estamos vivendo, que as pessoas não conversam mais nas portas das casas à noite, né? Todo mundo já entende o porquê. Não precisamos nós entrarmos em detalhes. Mas antes a gente colocava as cadeiras nas calçadas, não é isso? E ficava ali cantando, contando histórias, não é isso? Ouvindo os mais velhos. Hoje isso já não se faz. E como a gente era feliz, não é isso? Como a gente era feliz. Então, mas hoje nós que temos essa consciência, podemos voltar a esse tempo aí, claro, com toda a vigilância, não é isso? Para falar do amor do Senhor Jesus. Amiga, você falou, cantora abençoada Jaiane Costa, você falou da sua idade, praticamente você pode ser minha filha, viu? Você tem praticamente a idade da minha filha. Olha que interessante, uma jovem abençoada, inteligente, não é isso, menina? Você que desde pequena pegou uma responsabilidade que é servir o Senhor Jesus com sinceridade, com amor. E hoje nós estamos vendo e contemplando os frutos, não é isso? Dessa sua determinação, dessa decisão que você tomou aos 12 anos de idade. Querida, e aí? Naquela época você já gostava de cantar? E quando foi que chegou
essa decisão de gravar essa canção? De levantar o ministério da cantora Jaiane Costa para o Brasil, para o mundo. Que hoje você sabe, as canções estão alcançando o mundo. Não é isso, minha irmã? O ministério aí dos missionários, dos cantores, dos compositores, estão alcançando o mundo, tanto secular quanto a música sacra, devido às plataformas digitais, devido às redes sociais, que é uma bênção de Deus. E aí, você já imaginava isso, querida? Então, eu me lembro de, sempre, como eu disse, né, eu sempre gostei muito de cantar, sempre gostei muito de música, desde muito novinha. Eu me lembro que a gente tinha um grupinho de amigas na rua da minha casa, e era um grupinho de, acho que 4, 5 meninas, se não me engano, e assim, cada vez da brincadeira uma escolhia alguma coisa, né, para brincar. Eu lembro que na minha vez eu sempre brincava, a minha brincadeira ela já sabia, né? Eu pegava uma fitinha cassete que eu pedia minha mãe para comprar, virgem, e eu colocava num toca-fita e nós íamos brincar de grupo musical, né? E a gente gravava cantando, eu não lembro mais nem o que a gente cantava, o que gravava, não sei nem onde foi parar essa fita, mas sempre tive muito isso de louvar, de cantar. Na minha casa todo mundo canta, né, indiretamente, todo mundo gosta de cantar, todo mundo passa o dia às vezes murmurando ali, sussurrando alguma canção, a gente gosta de música, né? E eu me lembro que após a conversão da minha avó, quando eu passei a frequentar a igreja com ela e tive esse primeiro contato, né, com o evangelho, com Jesus, eu me lembro que as primeiras canções que eu cantei foi com ela, né? Minha avó não sabia ler, como a maioria das pessoas, né, dessa geração dela, ela não teve o privilégio de estudar, e ela não sabia ler, e era o sonho da vida dela, aprender a ler, sabe? Mas a minha avó sempre foi um exemplo para mim, eu carrego o exemplo dela até hoje, porque ela não sabia ler, mas ela nunca colocou isso como limitação para participar do coral das mulheres do círculo de oração da igreja. Ela ia, o que ela conseguia acompanhar, ela ia para frente, ela levava a pastinha dela, ela abria a pastinha, e ela acompanhava e cantava a parte que ela conseguia, mesmo sem saber ler. Ela nunca deixou de levar a Bíblia dela para o culto. E aí chegava em casa, depois do culto, quando a gente ia deitar, eu dormia, né, junto com ela na cama. A casa dela era muito simples, muito pequena, só tinha uma cama. E eu dormia ali com ela e ela, né, me pedia para pegar a harpa cristã e a gente começava a cantar alguns louvores. Eu lembro que no dia seguinte, alguns vizinhos até falavam assim: ô, Dona Maria, eu passei e escutei a senhora e sua neta cantando, que bonito, né? Eu me lembro que depois que eu fui para a Igreja Batista, eu ainda era adolescente, né? Passou algum tempo, a minha mãe, para a glória de Deus, se converteu ao Evangelho, aceitou Jesus e passou a caminhar comigo, né? E ela passou a fazer parte do conjunto das irmãs. Aí eu já gostava de ir ficar na calçada ouvindo o ensaio, então eu aproveitei a oportunidade para estar indo, né? Aí pelo menos eu podia entrar na igreja. Entrava, ficava assistindo lá o ensaio das irmãs. Passou um tempo, eu comecei a auxiliar elas na operação do som, e quando tinha assim, algum hino que elas tinham dificuldade, elas começaram a me colocar para fazer. Eu com muita vergonha, com muita dificuldade, mas comecei a ajudar elas. E desde essa época eu comecei a louvar na igreja. E eu lembro que meu pai comprou um toca-CD usado na época, e ele trouxe vários CDs para mim ouvir. Aquilo era para mim uma bênção, né? Limpava a casa, o som tocando a maior altura. Eu tenho um irmão que era até engraçado, porque eu sempre assim, até hoje eu sou assim, né? Meus vizinhos até hoje costumam falar que se não escuta eu cantando, pensa até que tá acontecendo alguma coisa, porque eu tenho o costume de fazer tudo cantando, né? E desde muito nova, desde essa época era assim. E eu lembro que eu costumava acordar esse meu irmão, né? Eu levantava e ia fazer minha obrigação de casa, começava a cantar, e ele, né, levantava, porque ele acordava comigo cantando e ficava nervoso, e ainda falava assim: essa menina só pode que vai ser uma cantora. Eba! Aí eu falo com ele hoje, eu falo assim: ô meu filho, você profetiza mesmo, porque você falou e aconteceu. Né? E para a glória de Deus, assim, não foi uma ideia minha, né? Na verdade, o Senhor começou desde muito
tempo atrás, desde muito Exatamente. nova, né? Nessa época, falar comigo através de profetas, através de pessoas que ele levantava, que Deus tinha uma obra na minha vida através do meu louvor. Glória a Deus. E o Senhor foi usando pessoas e aquilo foi entrando no meu coração, né? Eu comecei a acreditar na promessa do Senhor. E isso eu era uma menina, né? Nessa faixa de idade, já de uns 13, 14 anos, desde os 12 na igreja, né? Eu me lembro que mais ou menos nessa época dos 14 anos, Deus começou a usar pessoas para falar comigo acerca desse ministério do louvor. E eu Olha, continuei servindo a Deus, continuei trabalhando. Eu falo que da portaria até no altar eu já fiz praticamente de tudo dentro de uma igreja, né? Sempre gostei muito de ajudar, de trabalhar, de servir. de Então, cooperar. nunca me ocupei só na área do louvor, né? Sempre gostei de servir. Eu costumo dizer que o maior chamado da gente é servir, né? Verdade. Então, eu não acredito muito nisso que algumas pessoas pensam, né? E eu respeito, mas eu não concordo, não é a forma como eu conduzo a minha vida na presença do Senhor e na igreja. Né? Existem pessoas que pensam que se Deus o chamou para louvar, ele só tem que se ocupar com louvor, né? Ele não pode fazer nenhuma outra coisa, não. Eu gosto de servir. Se a minha igreja precisa de alguém para ajudar na limpeza, eu vou ajudar na limpeza. Se precisa de alguém para dirigir um culto, eu vou dirigir um culto, tocar um instrumento, eu vou me colocar à disposição, porque eu acho que o nosso papel é servir, né? Servir naquilo que é necessário na obra de Deus, ser útil para o reino de Deus. Então, eu sempre tive esse posicionamento, esse comportamento na igreja. Sempre trabalhei em várias áreas, sempre me dispus a fazer aquilo que era necessário, com a ajuda do Espírito Santo, e aguardando o cumprimento dessa palavra, que o Senhor usava frequentemente pessoas para falar. Que Deus tinha algo especial na minha vida através do louvor. E os anos foram passando, né? Como eu disse hoje, com 34 anos, eu gravei essa canção. No final do ano passado, né? E lancei ela agora no mês de abril, que era o mês do meu aniversário. Eu quis lançar. Vamos ouvir ela um pedacinho, amada? Bora ouvir? Amada, fala pra nós, querida. E como foi a escolha dessa canção para o repertório, para gravar? Pois então, eu já estava esperando o cumprimento dessa promessa de Deus há muito tempo, né? Sim. E por ser algo assim que já tinha passado muitos anos, era algo que eu achava que nem ia acontecer, porque na época que Deus usava pessoas para falar, Deus tem algo especial na sua vida através do louvor, e você vai gravar um CD. E nós sabemos que a era do CD já passou, né? Então eu ficava pensando assim, não, isso deve ser coisa do homem, né? Deve que era coisa da carne, não era para mim. E eu parei de pensar nisso durante muito tempo, né? Continuei servindo a Deus, fazendo outras coisas, louvando na igreja outras coisas, mas não pensava mais nisso. Até que no final deste ano, eu faço aula de técnica vocal já há bastante tempo, eu gosto de estudar, de me preparar, me capacitar. E um dia minha professora, ela falou comigo assim: Jaiane, eu recebi uma canção do compositor amigo meu, e é uma canção que eu gostaria de gravar ela. Mas enquanto eu ouvia essa canção, eu só pensava em você. Olha. Era como se eu ouvisse você cantando. E eu falei, eu preciso mostrar essa música para Jaiane, porque eu não sei o que está acontecendo, eu só ouço ela cantando essa música. Eu falei com ela, então, se tiver ela aí fácil, né, coloca um pedacinho para me ver, né, como que ela é. E quando ela me mostrou, meu Deus, aquilo veio assim como uma confirmação, sabe? Eu falei, uau, linda, eu também gravaria muito essa canção. Aí ela foi e me explicou como que funcionava, né, como ela tinha feito, ela também é cantora. E eu entrei em contato com esse compositor amigo dela, que é o Elson, compositor dessa canção, uma bênção, ele, um homem de Deus, muito inspirado pelo Senhor. E ele, né, me passou a informação dessa música, outras, né, inclusive que eu também estou gravando dele, e me passou o contato do produtor, também amigo dele, o Marquinhos Pinheiro, que também é um homem de Deus, uma bênção na minha vida, no meu ministério, tem sido uma bênção para mim.
E as coisas foram acontecendo assim com uma velocidade, uma rapidez, que eu cheguei até a brincar com a Cislene, que é a minha professora de técnica vocal, né, que me indicou a canção. Eu cheguei a brincar com ela e falei assim, meu Deus, Deus me fez essa promessa com 14 anos, né? E era algo que eu já não esperava, nem pensava mais, né? Era um sonho que eu já tinha enterrado ele bem Sim. lá no fundo, não mexia, né, de jeito nenhum. E de repente, Deus fez tudo acontecer, né? Deus fez tudo sair do sonho e se tornar realidade, né? E eu lembro que eu falei com ela, eu falei, Deus é maravilhoso, é assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Quando chega a hora, quando chega o tempo certo, Deus age no de repente. E essa canção foi de fato assim, o de repente Deus na minha vida, no meu ministério. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Que maravilha! E essa canção você interpretou maravilhosamente, cheio da unção, da graça de Deus, de uma forma Amém. especial. Que Deus continue te abençoando, amada. E parabéns ao compositor que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para compor essa letra, essa canção. Querida, e essa canção ela foi gravada aí na sua cidade, na sua região? Onde foi o estúdio? Ou a gravadora que você gravou? Então, o meu produtor, o Marquinhos, ele é da região sul do país, né? Ele é de Curitiba. Então, ele fez todo o trabalho de produção para mim e eu fiz a captação de voz no estúdio aqui de Governador Valadares, né? Pela distância, ficava inviável no momento eu ir lá para fazer a gravação da voz com ele. Mas aí eu fiz só a captação de voz aqui na região, enviei para ele e ele é responsável por esse lindo trabalho aí que vocês estão ouvindo, para a glória de Deus. Parabéns, o Marquinhos, produtor Marquinhos, parabéns. Uma bênção. Uma bênção, lindo trabalho, olha, excelente. Parabéns e parabéns a todos os nossos queridos produtores musicais que estão produzindo canções maravilhosas, fazendo trabalhos excelentes, mesmo à distância, não é isso, cantora Jaiane? Isso mesmo, a distância, né? Que é um desafio maior, né? Exatamente. E porque devido também, assim, às vezes, não estou dizendo todo, gente, quando o cantor tem condições de ir até a cidade para viajar, não é isso? Enfim, bancar todas as despesas, ok, maravilha. Mas muitos amados irmãos não têm condições. Então, quando um produtor chega para o cantor e fala, não, nós vamos trabalhar, nós vamos de um jeito assim especial, você daí, nós daqui, fica tranquilo, né? Isso vai sair um excelente trabalho, nós vamos usar toda a técnica, enfim. E aí dá certo, não é isso? Mas tem que ter uma compreensão muito grande do produtor musical, sabe? Sim. Não é, Jaiane? Não são todos, né, que tem essa Exatamente. Eu falo que o Marquinhos é uma bênção, né, na minha vida. Eu creio que na vida de todos os cantores que têm trabalhado com ele por causa disso. O Marquinhos é de uma sensibilidade espiritual muito grande, né? Ele faz de tudo mesmo para ajudar a gente, como você disse, para nós que somos cantores independentes, o caminho, né, o chão é um pouquinho mais comprido, né? A gente enfrenta algumas dificuldades a mais, limitação de transporte, de recurso mesmo, né, em muitas coisas. A gente sabe que é tudo muito caro, tudo demanda muito investimento e nem sempre a gente tem esse recurso, né? Exatamente. A gente lida com muitos obstáculos e ele, de fato, assim, tem feito tudo o que ele pode, de fato, para ajudar os cantores, né? A não desistir do sonho, a fazer as produções, não coloca, né, obstáculos, dificuldade. De fato, é uma bênção, um homem de Deus que merece um reconhecimento. Exatamente, amada. E faz com responsabilidade, com carinho, com confiança. Isso. E a gente fica muito triste quando a gente ouça muitos relatos de muitos amados irmãos e irmãos que tem que viajar não sei quantos quilômetros, não é isso? De um estado para o outro, para poder fazer as gravações. E eu já ouvi isso, sabe? Eu já ouvi produtores mesmo falando. Você tem que vir aqui.
para captar a voz, tem que ser aqui no meu estúdio, não sei o quê, E, gente, e acaba cancelando, às vezes, alguns projetos de alguns amados irmãos, né? Entristecendo, fala, nossa, eu tinha que estar lá, mas eu não posso. Aí fala, não é, amada? Fala assim, ai, o irmão tal, a cantora tal foi, eu não aí entristece o coração, enfim. Entristece, não é? sim. Mas graças a Deus que temos muitos bons, excelentes profissionais que fazem com muito carinho, com muito amor o trabalho aí e com excelência o trabalho musicais aí de muitos companheiros para a obra de Deus. Bem, querida, 16 horas e 37 minutos, estamos aqui com a cantora Jaiane Costa, falando de Capitão Andrade, aqui de Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo. Amada, agora conta para nós. Eu sei que o seu testemunho é lindo, maravilhoso, mas você já vivenciou algo sobrenatural da parte de Deus? Nossa, muitas, são muitas experiências até aqui, né? Fica difícil, assim, listar experiências, assim, com o Senhor ao longo da minha caminhada, né? Eu acho que se fosse para mim listar uma experiência, assim, muito forte com o Senhor, foi a conversão do meu pai, né? Foi algo que de fato marcou a minha vida, marcou, né, mudou a forma de eu até mesmo conduzir o meu ministério. Além de louvar, o Senhor me deu a graça de me chamar também para o ministério da palavra, então eu também prego, né, a palavra do Senhor. E mudou mesmo a minha forma de ver como o Senhor trabalha, né, para salvar a vida de algumas pessoas. Meu pai era um homem muito duro, muito difícil e tinha alguns problemas, né, de caráter. E o Senhor trabalhou na vida dele de maneira maravilhosa, sabe? Foi um tempo assim que toda a minha família, meus irmãos, nós sofremos muito. Meu pai passou por um processo de câncer de 5 anos, né? Ele teve câncer de próstata, tratou, mas o câncer evoluiu, né, em metástase para os ossos, e ele passou por uma situação muito difícil. Foi muito doloroso, foi um processo, assim, um vale muito grande para toda a minha família, mas eu falo que foi o período em que Deus me deu mais experiência com ele, sabe? De Deus, de fato, me falar algo e aquilo, de fato, acontecer logo em seguida, de Deus me mostrar, me fazer sonhar com algo, sabe? Me tirar, às vezes, de agenda, depois de cultos de agenda. Meu pai morava em Governador Valadares, eu ia atender agendas lá para pregar em Valadares e Deus me mandava passar na casa dele e pregar a mensagem que eu tinha pregado para a igreja para ele. E foi assim, um período muito difícil, 5 anos orando, buscando a Deus pela conversão dele e ver ele aceitando Jesus e ver como Deus trabalhou na vida dele. É claro que como filhos, né? A gente gostaria que o Senhor tivesse curado e ele tivesse conosco hoje para dar testemunho. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus sabe o amanhã, nós só vemos o aqui e agora, Deus vê o futuro, né? E eu creio que Deus não age, né, de maneira equivocada como nós. E eu creio que o que Deus fez de maneira perfeita. E o Senhor recolheu meu pai, né? Mas recolheu meu pai tendo confessado a Jesus, tendo entregado a alma dele ao Senhor. E eu tive a alegria de poder fazer a oração por ele, fazer o apelo por ele, né? E fazer a oração pela vida dele quando ele estava confessando a Jesus. E foi assim, a maior alegria da minha vida, né, com o Senhor, ver o Senhor me usar, né, não só para tantas pessoas, mas me usar para Deus alcançar a vida do meu pai, né, naquele leito de enfermidade. Então foi um período difícil, mas foi um período de muitas experiências com o Senhor, fora essas são muitas, né. O Senhor, ele é maravilhoso e ele sempre tem dado a gente muita experiência para a glória do nome dele. Maravilha, minha irmã. Graças a Deus que você teve esse privilégio, não é isso, amada? De falar com seu pai e ele declarou Jesus Cristo como Salvador. Maravilha. 16 horas e 41 minutos. Cantora Jaiane Costa, fala para nós, querida, aí, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Nossa, sim, é a nossa maior expectativa, né? Eu acho que todo cristão verdadeiro, ele está vivendo essa expectativa de fato. É uma promessa, é a promessa que Jesus nos fez, né? A promessa que Jesus fez para a igreja, a vida eterna. E
todo cristão, eu creio que deve viver com essa expectativa. A gente deve viver com os pezinhos da gente aqui na terra, mas a mente e o coração da gente tem que estar o tempo todo na eternidade, né? Entendendo que o nosso lugar não é aqui, que Jesus, ele nos prometeu, ele vai vir nos buscar. E é até interessante porque foi uma experiência que o Senhor me deu, inclusive, porque desde muito jovem, desde que eu comecei a frequentar a igreja, que eu aceitei a Jesus, Deus sempre me dava sonhos cantando canções. E eu despertava e nunca conseguia lembrar a letra de canções que eu havia sonhado. E eu sempre ficava assim, angustiada, orava, Senhor, por que o Senhor não me deixa lembrar? Eu queria tanto lembrar, as canções eram tão lindas, sabe? E eu me lembro que nas vésperas da Cislene, né, minha professora, me apresentar essa canção e Deus mudar a minha sorte e cumprir essa promessa da gravação na minha vida, no ano passado, que foi no mês de dezembro que isso aconteceu. Eu me lembro que eu estava me preparando para pregar num culto de mulheres que ia ter aqui na nossa igreja, eu estava estudando. Sim. E enquanto eu estudava, o Espírito do Senhor falou comigo, escreve o que eu vou te falar. E eu fui para o meu quarto e eu peguei meu bloco de notas e eu comecei a escrever. E o Senhor me deu, pela primeira vez, a letra de uma canção. Deus me deu a graça de compor uma canção. E essa canção fala justamente sobre isso, sobre a volta de Jesus. Que maravilha. Né? Que nós devemos estar despertos, né? Não podemos estar dormindo, não podemos estar desapercebidos, mas nós precisamos, como igreja do Senhor, como aquelas 5 virgens prudentes, estarmos prontos, preparados, aguardando a vinda de Cristo. E eu creio que todo cristão, né, que tem servido a Deus com sinceridade, ele entende e reconhece que esse mundo não é o nosso lugar. Verdade. Né? Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. O nosso lugar é com Deus, é com Cristo na eternidade, para todos sempre. Esse tem que ser o nosso maior desejo, o nosso alvo, né? O nosso alvo é o céu. Glória a Deus, aleluia. Verdade, amada. Cantora Jaiane Costa aqui conosco, 16h43. Querida, a canção Deus Está Te Sustentando, a gente, desculpa cortar a sua fala aqui só por algum minuto, tá? Essa música, Deus Está Te Sustentando, é uma música totalmente diferente da que o Senhor Jesus te concedeu, não é isso, da volta dele? Sim. Olha que mistério, né, minha irmã? É interessante, porque aí logo em seguida, né, eu me lembro que eu ia fazer aula, a Cislene me apresentou essa canção, e eu até contei para ela essa experiência. Eu ainda tenho desejo, né, de gravar essa canção, tenho orado ao Senhor pedindo a Ele a direção de quando deve ser, e eu creio que o Senhor, Ele vai estar preparando, né, o momento certo para a gente lançar. Eu tenho mais 2 canções que vão sair agora. Olha! Mais breve, né? Uhum. E eu creio que, permitindo o Senhor, quem sabe, nós podemos, né, produzir, daqui a pouco lançar essa também. O nome dela, né, essa canção que Deus me deu é Desperta. Quem sabe? Maravilha, glória a Deus. Precisamos ficarmos atentos todos os instantes, não é isso, minha irmã? Sim. E ficarmos preparados. Não tem esse negócio de dizer, não, estarmos preparados. É isso aí. Nós precisamos viver hoje, como se Jesus fosse voltar hoje mesmo, né? Exatamente. Como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, porque de fato, pela luz da palavra, né? O que falta de fato é isso, é Jesus voltar. Os sinais estão se cumprindo ao redor do mundo, nós conseguimos olhar e ver, né, pela palavra, que os sinais estão aí, estão se cumprindo, e a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela não está distraída, né? Pelo contrário, ela está de olho no céu, ela está aguardando só o manifestar de Cristo nas nuvens para vir nos buscar. Glória a Deus. Exatamente, minha irmã. Meu Deus, tremendo. 16h45. Eu quero mandar um abraço pro pessoal aí de Caratinga, também um abraço aqui pra minha amiga Aurízia Brito. Deus te abençoe, minha irmã. Deus continua cuidando de você. Deus está velando por você, minha irmã. Jorge Rogério também, um abraço. José Rogério, perdão. Um abraço a todos em nome de Jesus. Querida, tá quase chegando o final aqui do nosso encontro, mas
Não desliga. Fala para nós aí aquilo que você sente em falar, que o seu coração queima nessa tarde, em deixar uma mensagem para todos nós. Também gostaria que você falasse das suas redes sociais, tá? Onde a gente encontra a canção Deus está te sustentando, também contato de agenda. Fique à vontade, minha amada. Como a canção, né, que o Senhor me deu a oportunidade de gravar, Deus está te sustentando, eu gostaria de deixar essa mensagem, porque de fato foi uma mensagem que veio de encontro à minha necessidade naquele momento, né? Deus me fez entender que durante todo esse processo de espera que eu passei pelo cumprimento da promessa, dos 14 anos até os 33, 34 anos, muitas coisas eu passei, muitos momentos difíceis, muitas provações, o Senhor trabalhando, me preparando, foram momentos muito difíceis, mas o Senhor me fez entender por essa canção que em todos os momentos era Ele que estava me sustentando. E para cada pessoa que nos ouve nessa tarde, que esse seja o recado do Senhor para o seu coração, independente do momento que você esteja passando, da fase que você esteja enfrentando. Quem sabe, como eu, você também está passando por um grande período de espera, está passando por um momento de muita adversidade. Eu quero te dizer que o Senhor é Ele que é o seu sustento, é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda na caminhada, que você possa descansar o seu coração e confiar no Senhor, crendo que aquele que prometeu, Ele é fiel, né? E que se o Senhor está com você, isso não significa que você não vai passar por adversidades, não significa que o seu barco não vai ser assolado por nenhuma tempestade, não. Mas pela presença dEle, nós temos a certeza que independente das tempestades, independente das adversidades, nós iremos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória para a glória do nome do Senhor. Então que você creia e receba isso no teu coração. Essa canção Deus está te sustentando, possa servir de resposta do Senhor para a sua alma. Ela está disponível em todas as plataformas digitais, né? Vocês podem estar ouvindo naquela plataforma que for a preferida de cada um. Cada um às vezes tem uma familiaridade com alguma, né, determinada, mas está disponível em todas as plataformas, né? No YouTube também, minhas redes sociais, Instagram, né? A rede social qual eu sou mais ativa, né? É Jaiane Costa, vocês vão me encontrar dessa forma, e eu louvo a Deus por essa oportunidade, por poder estar aqui falando, contando um pouco da minha história, falando daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por essa porta que Ele tem aberto na minha vida, no meu ministério. Meu contato para a agenda é 33987-040156. As pessoas também conseguem me contatar pelo Instagram e, permitindo o Senhor, será um privilégio, uma alegria poder estar com algum dos irmãos. Quem sabe alguém que nos ouve deseja que nós possamos estar juntos adorando o nome do Senhor, pregando a palavra do Senhor. É um privilégio servir a igreja do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, amém. Menina, que maturidade você tem. Parabéns, tá, amada? Em falar do amor do Senhor Jesus. Que bênção. 16 horas e 50 minutos, chegou o final aqui do nosso encontro. Lembrando, queridos, que a partir das 19 horas, por que, cantora Cida, tá acabando logo a programação? É porque às 19 horas nós teremos aqui ao vivo conosco as cantoras Lidiane Oliveira, direto do Pará, Francisca Lima, também direto do Pará, e a cantora ai, meu Deus do céu, ela vai puxar minhas orelhas. Nayane Josiele, minha amiga, gente, de tanto tempo. É a idade, Nay, esqueça isso. Nayane Josiele vai estar conosco, tá bom, amado? Direto de Londrina, no Paraná, tá bom? Então vai ser a partir das 19 horas, canal Cantora Cida Fagundes. Gente, eu conheço a Nayane, eu chamo ela de Nay, né? Mas é a cantora Nayane Josiele, ela é cantora, é pastora, abençoada, e desde o início do projeto Mãos Unidas, gente. Muito antes do projeto Mãos Unidas. Benção, a gente não pode falar não, né, cantora Nayane Josiele, porque senão todo mundo vai saber na cidade. Meu Deus do céu. Principalmente a minha, né, que eu vou chegar, se Deus permitir, 5.1, tá, gente, em novembro. Pronto, falei.
Ai, meu Deus. A cantora Jaiane Costa é uma menina abençoada. Meu Deus do céu. É uma menininha abençoada do Senhor Jesus. Bem, amados, olha, como é bom falar contigo, viu, amado? Olha, lembrando, amados, que você conheça o trabalho da cantora Jaiane Costa lá na plataforma YouTube, tá? Ouça, assista o videoclipe até o final, deixa o like, um comentário, inscreva no canal, ok? Porque a bênção de Deus ao ministério da cantora Jaiane Costa. E se você sentir no coração, convida para ir até a sua cidade, até seu estado, até mesmo seu país, nas fazendas, no sítio, nas escolas, em praças públicas, tá? Ela ministra, além dela adorar, cantar louvores, muitos louvores abençoados, ela também ministra, deixa uma mensagem abençoada e abençoadora através, claro, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Querida, repita novamente o seu contato de agenda. 33987040156. Eu quero aproveitar só para mandar um abraço. Quero Fique mandar um abraço à vontade. para o meu esposo, o pastor Alexandre. Eu glorifico a Deus pela vida dele. Ele tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Tem me ajudado a fazer a obra do Senhor. E eu sempre digo para ele, né? Que se o Senhor não tivesse colocado ele no meu caminho, provavelmente eu não conseguiria, né? Prosseguir, fazer a obra do Senhor. O Senhor uniu a nossa vida num só propósito. Eu glorifico a Deus pela vida do meu esposo, pela vida da minha mãe e também por toda a igreja. Eu acredito que alguns irmãos da nossa igreja estão acompanhando a programação. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. É uma bênção servir a Deus ao lado de cada um de vocês. Amém, amém. Um abraço para o seu esposo, para a sua mãe, para o pastor, né, Alexandre, não é isso? Isso. É muito importante mesmo, viu, amada? Porque senão o peso fica muito... Ai, eu nem gosto de falar, nem gosto de tocar. Nem gosto de tocar nesse assunto, mas é muito bom quando temos, né, isso, um esposo, uma esposa, que os dois concordam, né, isso, em caminhar junto pelo ID de Cristo. Olha, é bênção demais. Enfim, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, todos os nossos queridos missionários. Querida, antes de... mais uma vez, gratidão, viu, por você ter abraçado o Projeto Mãos Unidas. Parabéns por esse lindo ministério de louvor. Amei estar aqui com você. Vamos finalizar, mas nós vamos finalizar você orando, nos abençoando em nome de Jesus. E a gente vai encerrar a programação, gente, para a gente poder voltar às 19 horas, combinado? A Jaiane Costa vai cantar este louvor todinho aqui para todos nós. Eu quero dizer também para os nossos amados da programação da tarde que, olha, desculpa, tá? A gente não atender aqui os louvores, ok? Que vão ficar aqui cantores que não vão cantar aqui à tarde, mas devido o nosso encontro, beleza? Dessa noite. Mas amanhã, permitindo nosso Deus, nós estaremos aqui de volta. Se Jesus não voltar, né? Porque se ele voltar hoje, vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Então, fica à vontade, querida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar por essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, meu Pai, neste programa tão abençoado, Senhor, participando desse projeto Mãos Unidas. Eu te agradeço por essa porta que o Senhor tem aberto para mim, Senhor, e para tantos servos teus, falar do teu amor, poder, ó Pai, divulgar o seu trabalho, meu Pai, promovendo não o nosso nome, mas promovendo a glória do nome do Senhor, exaltando o teu nome, meu Pai, que o Senhor continue abençoando este trabalho, a vida da nossa irmã Cida, meu Pai, à frente dessa programação, que o Senhor continue, ó Pai, usando, honrando, ó Pai, recompensando a tua serva, meu Pai, a cada ouvinte, Senhor, dessa programação. O Senhor nos conhece, sabe, da necessidade de cada um dos seus filhos, como cada um de nós se encontra, ó Pai, neste dia chamado hoje. Meu Pai, eu te peço, vai de encontro a cada uma dessas pessoas, com uma bênção especial sobre cada vida, sobre cada casa. Que o Senhor continue sendo, ó Pai, o nosso sustento, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Que o Senhor continue nos dando graça, Senhor, para mesmo em meio à prova, mesmo em meio às lutas, prosseguimos adorando o nome do Senhor. E enquanto adoramos, ver o Senhor operar milagres em nossa vida, milagres que glorifiquem o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa tarde, por essa conversa tão preciosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Oh, minha amada, gratidão, viu, querida? Deus te abençoe grandemente, viu? Que Deus continue te usando. Glória a Deus. Eu que agradeço a oportunidade. Deus abençoe a sua vida e a cada um dos nossos ouvintes. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir agora Jaiane Costa. Deus está te sustentando. E daqui a pouquinho, às 19 horas, a gente volta.